Que bom estarmos juntos para mais um vídeo. Esse vídeo vai falar um pouquinho sobre a ação do mal na nossa vida. Eu gosto muito desse tema, principalmente desta relação que hoje nós vamos estabelecer com esse texto, porque esse tema toca diretamente aos relacionamentos. Com certeza você já teve dificuldade de relacionamentos, seja ela na realidade familiar, seja também no relacionamento afetivo. É muito comum enfrentarmos situações que parece que a gente não vê muitas direções. Hoje queremos, através desse texto bíblico, apontar alguns caminhos e também, sobretudo, denunciar a ação do mal. Quando a gente torna esta ação do mal, como ele faz, como ele age, mais visível, se torna mais fácil então reconhecê-lo e combatê-lo. E é isso que esse vídeo então quer trabalhar com você. Então fique conosco, vamos juntos para mais uma meditação da palavra, mais uma meditação focada aí na ação do mal sobre os relacionamentos. Quero pegar com você então o texto que está em Mateus, no capítulo 12, do versículo 22 seguintes. Diz assim a palavra: Então trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: Não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Ele não expulsa demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Olha só, ele expulsa o demônio através da ação de Belzebu. E essa é uma entidade, né? Uma entidade demoníaca e cuja tem uma ação. E o que a gente quer trabalhar um pouquinho desta ação. Para isso, precisamos entrar naquilo que é o significado desse nome. Belzebu significa príncipe das moscas. Significa que ele faz uma ação tal qual nós vemos relacionado com uma mosca. E vocês sabem que mosca gosta aí de lugares onde está fedendo, onde está sendo consumida aquela carne, então vai apodrecendo, né, a carne, lugares onde está ali uma ação de morte. Você já percebeu quantas vezes entra um espírito de morte dentro de você? Quando parece que vai morrer um relacionamento, que vai morrer aquele relacionamento do trabalho, aquele relacionamento da faculdade, seja porque você sente uma rejeição, seja porque realmente estão colocando palavras contra você, seja porque você não consegue mais achar gosto, prazer naquele relacionamento. Bom, esse espírito de morte, na verdade ele entra e causa muitas vezes uma certa mudez. E eu vou fazer você entender um pouquinho, entrando nos pormenores disso. Então vamos acompanhar até o final para a gente saber como que se dá todas essas coisas. Enfim, o príncipe das moscas age deste modo e a mosca então ela pousa neste lugar de ferida e vai de uma ferida a outra, né? Você vai aí numa fazenda, você vê aquele monte de mosca lá perto da vaca, né? Ou pousando no rosto dela, ou pousando ali nas fezes, e ali ela vai pousando de lugar em lugar e muitas vezes vai colocando ovos para que possa se proliferar. É naquele ambiente que é um ambiente que chama a atenção. Primeiro ponto, aonde estão as suas feridas é o lugar aonde chama a ação desse tipo de entidade. Então nós precisamos entender aonde estão as nossas feridas. Mas padre, como eu vou saber aonde estão as minhas feridas? Você percebe dentro de você aquilo que te machuca. Quando você está conversando com o seu esposo, já percebeu que tem algumas palavras que machucam você mais? Você que tem esse relacionamento há anos com a sua esposa, já percebeu que tem algumas atitudes dela que parecem mexer mais interiormente com você? E eu costumo dizer que os irmãos então são mestres disso, né? Parece que o irmão sabe realmente aonde está a ferida e a dificuldade do outro e entra ali, né? Uma vez os missionários me contando, os que moram nas casas de acolhida e cuidam, por exemplo, de crianças, que é impressionante. Se, por exemplo, um missionário ele tem dificuldade de falar,
aquela criança ela percebe logo a dificuldade daquele missionário de falar e começa a dizer assim, tio, por que você não fala? Por que você está sempre calado? Tio, por que você não fala nada quando aquela pessoa está diante de você? Por que você fica calado? Tio, está calado demais, hein? Elas começam a falar isso, é como se elas identificassem aonde está uma dificuldade e começassem a cutucar. Quando o missionário perde a paciência, logo eles vão dizer assim, tio, está perdendo a paciência, Ou seja, reconhecem ali a ferida, né? E é interessante porque o mal ela tem essa característica de identificação. Quando a gente quer aprontar com alguém, a gente identifica logo aonde os pontos fracos de cada pessoa. Para que o quê? Para que aquilo, quando você fala, tenha um certo incômodo, tem uma certa força para falar aquilo. O mal também sabe destas relações e às vezes é fácil de identificar. O mal ele não pode ler os seus pensamentos, mas pode identificar a sua cara, a sua reação, o seu jeito. Então ele olha aquela reação física que você fez, logo ele identifica, peraí, isso daqui tem um impacto sobre aquela pessoa. E aí ele vai então trabalhando sobre isso. Então, quer identificar essa presença, a ação do mal em uma ferida, vai observando e você vai fazendo com isso um caminho de autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma coisa muito importante para o crescimento espiritual. Enfim, o mal vai agir nestes pontos. E o que ele faz? Ele vai aí e cutuca. E ele cutuca como? Ele cutuca através de uma pessoa, de uma palavra, de uma atitude. E essas atitudes podem ser conscientes ou inconscientes. E aí que está o detalhe. Porque muitas vezes a pessoa não está querendo fazer aquele mal, ele não quer passar aquele tipo de resultado, mas passa. Passa por quê? Porque você começa a filtrar a partir daquilo que é a sua história, a sua vida, o que aconteceu lá atrás, lá na sua história, há muito tempo atrás, talvez você tenha 5, 6 anos, aconteceu aquilo. Exemplo, se você foi uma pessoa que teve a ausência do seu pai, teu pai não estava em casa, alguns chegaram a ver o pai saindo de casa por situações de matrimônio, situações de relacionamento com a mãe, o pai deixou a casa. E o pai deixou talvez sem explicar muitas coisas, de um dia para o outro. Ali dentro nasce um sentimento de abandono. O que acontece? Quando alguém faz uma atitude que possa espelhar um abandono, você tem uma reação que deve ser muito parecida com aquilo que você teve no seu passado, que, por exemplo, tentar não dar muita importância à figura do seu pai. Então, quando você percebe alguém te abandonando, você começa a não dar muita atenção. Se aquela pessoa começa a brigar muito, reclamar muito, e aquela atitude, por exemplo, se parece muito com o teu pai, que quando brigava com a sua mãe, quando tinha discussões com ela, sempre parecia que ia deixar, e um dia ele deixou. O que acontece? Quando você vê uma situação onde alguém te briga, te contrapõe, pode ser isso no trabalho, pode ser no seu relacionamento afetivo, é como se no teu inconsciente acendesse uma luzinha. Ele pode me abandonar. E a melhor resposta para não sofrer é ir aos poucos deixando de dar importância a essa pessoa, a esta figura. Então, no fundo, é como você fosse abandonando esta pessoa antes que ela te abandone. Olha que loucura! E você pode fazer isso muito inconsciente. Muitas vezes atendo pessoas e elas inconscientemente vão deixando. Estão deixando para não sofrer de serem deixadas. É como se ela preferisse deixar antes a pessoa do que ser deixada. A figura aí da ferida. Bom, mas e aí, como uma ferida entra na outra? Então vou contar uma história, porque com o testemunho fica sempre mais fácil de vocês perceberem e aí vão como que encaixando isso dentro da realidade de vocês de acordo com a figura ou com a
a ferida que está aí dentro de você. Temos uma discussão de um casal, fui chamado lá para poder conversar um pouquinho com esse casal e estava uma situação muito difícil, não tinha mais solução humana para resolver a situação. Eu me coloquei no meio deles, fomos iniciar a oração, eles já não queriam dar as mãos por causa das divergências entre eles. Eu conversei seriamente e disse, olha, vocês estão diante de um desafio, porque a situação do jeito que está não tem mais o que fazer. Mas agora eu preciso que vocês se lancem em Deus e possam reconstruir o matrimônio de vocês. Antes disso, eles tinham me partilhado algumas situações, né, e aí está uma coisa que eu quero que você entenda, principalmente se você está vivendo essa situação ou se você está ouvindo essa situação de outra pessoa. Quando eu parei para ouvir a mãe, ela me contava a situação de casa. A situação era bem difícil, porque em situações práticas ela precisava muito da presença dele, como arrumar uma cortina, consertar ali alguma coisa que estava estragando, alguma coisa de manutenção, mas sempre que pedia, ele falava que não podia fazer aquilo, que não estava com tempo, que estava muito cansado. E ela falava assim, poxa, isso tudo é mentira, porque ele depois deixa aqui as coisas em casa e vai para o futebol. Se ele realmente não tivesse tempo, se ele realmente estivesse cansado, ele não iria para o futebol, ia fazer um lazer e deixaria as coisas aqui em casa para fazer. E ela falando que isso se arrasta por muito tempo e que chegou um momento que não dá mais conta, que é preferível mudarem, cada um ir para o seu canto, do que viver uma coisa onde você depende de uma pessoa e ela realmente não te dá atenção. Depois eu fui ouvir ele, que me contava uma história justamente sobre os momentos em que ele volta em casa. Estava no trabalho, chega do trabalho cansado e ao chegar em casa não tem uma acolhida, não tem um café, a roupa está desarrumada, tem muitas vezes que ele precisa trocar de roupa e está a roupa ainda para passar. Com tudo isso ele percebe assim que ela como se ela não se importasse muito com ele, não desse valor ao que ele faz do trabalho, aquela coisa do carinho, do amor, se esvaiu, sumiu, e ele sente muito essa falta, mas como que com o tempo as coisas foram perdendo sabor mesmo. E aí, como ela não fazia, entre aspas, o básico, né, de uma mãe, de uma esposa, ele sentia que era como se ela estivesse dizendo que não se importava muito com ele. Diante dessas situações, ouvindo cada uma das partes, você começa a pensar o seguinte, que está errado. Se você ouve só a mulher, parece que o homem está errado. Se você ouve só o homem, parece que a mulher está errada. E isso é interessante, porque muitas vezes a gente ouve histórias e ouve só um lado, e eu quero que você tenha muita atenção nisso. Porque realmente tem coisas que o outro precisa mudar, mas você está vendo somente um ponto de vista. Você está vendo somente um dos lados feridos. E o que faz o mal? Ele começa a ligar uma ferida na outra. E a gente vai chamar isso de ciclo de feridas. Vamos entender como isso funciona. Bom, voltamos lá na oração. Rezamos então para esse casal, colocamos as mãos sobre eles e eles viveram uma experiência que a gente chama de repouso no Espírito. E lá essa experiência, muitas vezes Deus dá uma imagem, uma visualização, uma palavra, né? Dependendo daquilo que a pessoa precisa viver. E nessa visualização, nessa experiência que eles tiveram, o homem narrou o seguinte para nós: olha, Deus me mostrou uma cena da minha vida. Mostrou uma cena dos meus pais brigando, eu era ainda muito novo, e eles brigavam muito. Minha mãe chamava muitas vezes meu pai de mentiroso, muitas e muitas vezes. E eu, quando era pequeno, disse para mim mesmo que eu nunca aceitaria que minha esposa chamasse eu de mentiroso, que eu nunca aceitaria aquela condição, que eu não ia deixar que acontecesse o que acontece com meu pai comigo. E que Jesus me mostrava era que muitas vezes aonde acontecia as discussões,
a primeira coisa que minha esposa me chamava era de mentiroso. E aquilo realmente corroía meu coração, eu não lembrava por que aquilo tinha uma força tão grande que eu não queria fazer mais nada, não queria me dispor a ajudar, não queria ficar em casa. Então muitas vezes saía de casa e ia para jogar futebol, fazer outras coisas, porque eu não aguentava ficar em casa com aquele sentimento de que minha esposa não se importava comigo. E depois agora na oração percebi com essas falas dela de que eu era mentiroso. Ali então Jesus mostrava que entrava a ação do mal. Do outro lado, ela na experiência dela disse o seguinte, que Deus lembrou uma cena onde ela estava grávida já e a sogra, a mãe, falou assim com ela, né, a mãe do esposo. Falou o seguinte, olha, não se preocupe, o meu filho ele é muito responsável e ele vai casar com você porque você está grávida, ele sabe da responsabilidade que ele precisa assumir. E o que ela leu com essa partilha da sogra? Ela leu o seguinte, olha, ele está casando com você porque ele está sendo responsável, porque ele é obrigado já que você engravidou. Ele não ama você, é só uma questão de responsabilidade. Quando ela entra então nesse relacionamento matrimonial, ela sempre tem a sensação de que ele não gosta, é só que ele foi responsável. Ele está no matrimônio, entrou nesse matrimônio com ela simplesmente porque ela ficou grávida e ele assumiu a responsabilidade. No fundo, ele não te ama. Olha aonde entrou aí a ferida dela. O que acontece? Quando ela vai ver as atitudes do marido, ela começa a ler tudo isso com falta de amor, como não amor. Pediu uma coisa para ele e não fazia, o que ela pensava? É porque ele não me ama, ele não importa comigo. E cada vez que ela pedia e não há uma ação da parte dele, era uma confirmação da falta de amor, que ele não amava e que tinha casado por responsabilidade. A consequência disso é que ela passou então a exigir dele responsabilidade, pelo menos para fazer as coisas, e quando ele não fazia, ela logo retrucava dizendo que ele era mentiroso. O que acontecia? A ferida que estava dentro dela agora era projetada, era colocada agora também para o esposo, porque o mal fazia com que ela, ao responder, e aqui não tira a sua responsabilidade, você livremente escolheu em colocar sobre o seu marido esse título de mentiroso. Só que é justamente o título que o mal precisava para entrar na ferida dele. A consequência é que ele, se sentindo triste, para baixo, toda aquela força que aquela palavra tinha dentro dele, fazia com que ele fugisse para o futebol. Fugindo para o futebol, ela pensava, olha como ele não me ama. Acusava ele mais ainda. E quanto mais ela acusava, mais ele sentia que ela não amava ele. E começou a gerar um ciclo, onde a mentira se torna verdade. Ou seja, ele sempre amou ela e ele nunca casou com ela por responsabilidade somente, mas por causa também do amor. Só que aquela ferida de achar que ele não amava começou a projetar algo que foi criando. Nós, ao deixarmos que as feridas tomem parte da nossa vida, fazemos com que o mal crie as realidades falsas e elas se tornem realidades. Padre, então o que nós vamos fazer diante dessa situação? Como mudar tudo isso? E aí entra quando você percebe a ferida e quando você começa a conversar. Quando você percebe, olha amor, eu quero falar com você que está sendo muito difícil, eu estou chegando em casa com essas situações que eu muitas vezes não me sinto acolhido, eu acabo reagindo assim, indo para outros lugares, procurando outras coisas, como realmente fosse perdendo o desejo, mas eu gosto muito de você, mas está acontecendo essas situações concretas. Em vez da gente falar muitas vezes do amor que está dentro de nós, do quanto o outro é importante, o que nós fazemos? Começamos a fixar na ferida do outro, naquilo que o outro não fez, naquilo que o outro não amou. Interessante isso vai para todos os tipos de relacionamento. Lá na faculdade, com o seu amigo, com o teu irmão, várias mesmas coisas. Você tem feridas e muitas vezes essas feridas
vão realmente vir à tona com esse relacionamento. Porém, Deus permite que isso aconteça para que haja diálogo e que haja uma cura de feridas. Porque você não pode ver o mundo através das suas feridas, mas através da graça de Deus. E isso é um diferencial que precisamos tomar em mente. Vou dar um exemplo simples. Uma vez um padre tinha missa de domingo e ele não foi na missa, não esteve lá presente. E aí quando eu ouvia as pessoas comentando, era muito interessante. Uma pessoa disse assim: nossa, eu vi o padre e eu vejo o quanto ele está cansado, eu acho que ele não deu conta de acordar. O outro disse assim: nossa, mas ele é tão irresponsável. Como que um padre pode estar à frente de uma igreja se ele não tem a responsabilidade nem sequer com a missa? O outro disse assim: certa vez eu vi ele lá, meio assim, sem compromisso com as coisas, ali estava tomando uma cerveja, eu acho que ele não tem muito compromisso mesmo não. Os outros viam assim: olha, ele precisa tanto de carinho, eu vi que ele estava tão para baixo ultimamente, será que ele está precisando de alguma coisa? Será que ele está precisando de que alguém faça alguma coisa por ele? Será que ele está tendo alguém próximo? É muito interessante como as diversas formas de filtrar a mesma coisa. Tem pessoas que têm capacidade de extrair dali intercessão, acolhida, amor, ir ao encontro, e tem pessoas que destroem a mesma situação. Depende se você está voltado o teu olhar para Deus ou para tuas próprias debilidades. Porque no fundo quem muito acusa, quem muito fala, na verdade está pensando nele, pensando no quanto ele não foi amado, o quanto ele não tiver um olhar atento para ele ou para os outros, quanto que os outros não foram responsáveis. É tudo uma coisa onde tem uma ausência de algo e alguém não cobriu essa ausência, alguém não fez algo. Em Deus aparece que a dimensão é diferente. Eu fazer algo por aquela pessoa, ou seja, eu crio proximidade. Esses filtros vão acontecendo quando você está na graça ou quando você está voltado para essas feridas, aonde entra aí a ação do mal e acaba muitas vezes levando você livremente, exerce pressão, mas existe a liberdade que você vai escolhendo por isso. Beelzebub faz essas ações nos relacionamentos. Será que em alguns relacionamentos na sua vida e talvez até no tempo presente não tem uma ação dessa? Será que não chegou agora o momento de você se abrir claramente para aquilo que está acontecendo dentro de você, deixar-se expor para o próximo, para dizer realmente a verdade? A verdade é para esse casal: amor, você é muito importante para mim. Por isso, cada palavra que você diz tem um peso, me machuca muito. Ou seja, essa é a verdade. Amor, eu preciso muito de você nas coisas práticas, eu não consigo fazer. E eu me sinto muitas vezes assim, trocada, sinto que quando você deixa as coisas aqui dentro para fazer outras coisas lá fora. Lógico que você pode ir com os seus amigos, mas vamos pensar um jeito de você ir lá com os seus amigos e também realizar aquilo que precisa aqui em casa. Podemos conversar sobre isso, falar um pouco sobre isso, como a gente pode resolver isso, porque é muito importante para mim. Às vezes a gente não diz a importância, a gente só diz o quanto mal o outro faz, não o quanto bem e não o quanto é o bem que ela é para nós. Precisamos entender isso. Precisamos ser claros com essas coisas para que a ação do mal, então, vá embora. Não é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios, mas pela ação de Deus. Em seguida, Jesus ele vai dizer que se o demônio se divide contra si mesmo, ele não pode permanecer.
Por isso, também percebam isso. Toda ação do mal tem como princípio a divisão. Toda ação do bem tem como princípio a unidade. Se você está crescendo na unidade com os outros, você está tendo a sua vida levada pelo Espírito. Crescendo nas divisões, nas separações, na criação dos seus próprios mundos, próprios conceitos, você está sendo conduzido pela ação do mal e provavelmente levado pelas suas feridas. Pense um pouco sobre isso. Esse vídeo é de extrema importância. Muitas coisas acontecem por volta desse tipo de ação, tá bom? Então leve muito a sério isso que foi dito nesse vídeo. Um grande abraço, Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.